Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio e TV. Um canal de bênçãos para a sua vida. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no cumprimento da sua missão, no cumprimento da grande comissão, neste ano, caminhando sobre temas mãos fortes para a boa obra. Estamos aqui e a nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero deixar o nosso convite a você para estar conosco em um de nossos cultos. Nos reunimos sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. No primeiro momento, um encontro chamado Grupo de Crescimento Cristão. Nesse tempo, estamos numa temporada de Escola de Discípulos, um projeto maravilhoso que nos capacita a amadurecermos como discípulos do Senhor Jesus. Depois segue-se o culto coletivo, celebração do nome do nosso Deus, louvor e anunciação da Palavra de Deus. Nesse mesmo tempo, há um culto, uma programação, um espaço especial para a sua criança, a escolinha e o cultinho infantil. Enquanto você participa do culto, ela está lá junto com os da sua idade, também desfrutando de um tempo muito agradável. À noite, a partir das 19h30, nós temos nossa transmissão pela web, a partir do santuário da nossa igreja, e você também pode acompanhar pela internet. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Temos o nosso teleoração 21 978 912 910 21 978 912 910. Você pode encaminhar o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, também o seu motivo de gratidão. Nós vamos estar nos unindo a você e junto com você a agradecer a Deus pela bênção respondida, pela oração respondida, pela bênção recebida. Anote aí o telefone, também está no nosso chat. Será uma alegria ter você também conosco. Nosso endereço é Rua 8 de Dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, pertinho do quartel do Corpo de Bombeiro. Faça o seu plano, programe-se e venha estar conosco. Será uma alegria receber você e a sua família. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas, as orações respondidas e pedir que a bênção do Senhor continue sobre todos nós. Vamos orar. Onde você estiver, você pode estar acompanhando cada ato dessa transmissão. Oremos então, vamos buscar aqui a direção do Senhor para nossas vidas. Oremos. Amado Deus, querido Pai,
Com muita alegria no coração estamos aqui para esse tempo, quando vamos compartilhar um pouco da sua palavra bendita e santa. Louvado seja o Senhor pelas orações respondidas, por tua proteção, provisão, por tua direção. Louvado seja o Senhor pelo seu cuidado para conosco. Que a bênção do Senhor continue sobre nós. Aceite o nosso louvor e a nossa gratidão por Jesus Cristo, nosso Salvador, por sua santa palavra, pela presença bendita do teu Espírito Santo em nós e entre nós. Muito obrigado, Pai, pela família biológica que o Senhor nos dá, a minha esposa, meus filhos, netos, genros e nora e toda a minha parentela. Muito obrigado também pela família espiritual, a Igreja do Senhor. Aceita, Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo espalhado na nossa nação. Que esse seja um tempo, Pai, de renovação das nossas forças, de avivamento, de capacitação, que possamos sempre estar alegres e dispostos para falar da beleza de Cristo, da grandeza do teu Evangelho, da paz que vem do céu, da salvação que o Senhor oferece a todos quantos desejam. Pedimos a bênção do Senhor sobre os ministérios pastorais, as famílias pastorais e sobre o teu povo. Abençoa também, Pai, a nossa nação, cada brasileiro possa ser alcançado pela tua misericórdia, pelas tuas provisões. Abençoa cada criança da nossa nação, cada jovem, cada adolescente, cada um da terceira idade. Que o vento do teu Espírito possa estar soprando na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que, ó Deus, nada falte ao nosso povo, que haja crescimento e prosperidade vinda dos céus, quando todos haverão de concordar que foi a boa mão do Senhor que fez isto. Que o Senhor abençoe as autoridades estabelecidas, que cada um seja instrumentos de bênção na mão do Senhor, para, ó Deus, conduzir bem o povo e a nossa nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar os enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que estão em casa. Abençoa aqueles que estão aguardando um tratamento e uma intervenção médica, aqueles que estão com o exame médico nas mãos, com resultado adverso. Que, ó Deus, a mão poderosa do Senhor alcance a nossa nação sobrenaturalmente, trazendo cura, socorrendo os necessitados. Que haja, ó Deus, a provisão de saúde para todos, sem exceção. Clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus e nada é impossível ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo nesta transmissão, que teu Espírito Santo esteja aqui entre nós e em nós, conduzindo essa transmissão, e que o nome de Jesus seja engrandecido e corações sejam tocados para a glória do Senhor. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Não há ninguém como o nosso Deus. Quero convidar você, pedir você a sua ajuda para que você possa estar nos ajudando esse projeto, fazendo com que essa transmissão alcance muitas pessoas, dando seu like aí, pegando o link da transmissão, enviando para o seu irmão em Cristo, seu familiar, seu amigo, para que ele possa ser alcançado por esta palavra. Você possa estar nos ajudando nesse sentido.
Vamos continuar a nossa série de meditações, cujo tema geral é o leão que ruge, com base na profecia de Amós. E essa é a 32ª meditação e a conclusão da visão do fogo que Amós teve. Uma visão dada ao Senhor, a Amós, para que ele falasse ao povo. Essa é a 3ª meditação sobre esta visão, muito importante, muito atual, fala muito aos nossos corações nesse dia. Nós terminamos o nosso último encontro declarando que o fogo mostra que Deus leva o pecado a sério. Já explicamos nas meditações anteriores o significado do fogo, quais os princípios contidos nessa visão para a nossa vida espiritual. E a última palavra que nós deixamos foi que o fogo mostra que Deus leva o pecado a sério. Vivemos dia em que muitos desejam um Deus apenas de amor, mas esquecemos que Ele continua sendo um Deus santo. Declaramos também que não podemos ter um Deus incompleto ou um Deus pela metade. Que a graça de Deus, o seu amor, não elimina a santidade. O texto que estamos usando estamos no capítulo 7 de Amós, e os versos são os versos 4 a 6, que eu vou ler agora para você. Disse assim o profeta ao povo de Israel: isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo, para exercer o quê? Para exercer sua justiça. E este consumiu o grande abismo, e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Subsistirá Jacó, Jacó aqui é Israel, pois ele é pequeno. E diz aqui a profecia, a palavra, que o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Então o fogo, diz a palavra, que o fogo consumia até o grande abismo. E essa expressão, grande abismo, no hebraico, representa águas profundas. É um símbolo das forças primordiais de Deus. A linguagem é uma linguagem hiperbólica e comunica que o juízo de Deus é irresistível. Queridos, nós temos um Deus grandioso, um Deus que é irresistível, e nada escapa do olhar, do alcance do olhar do nosso Deus. Nem terra, nada que há no universo, nem as profundezas do abismo. O fogo, então, diz o profeta na sua linguagem figurada, consumia o grande abismo. Nada escapava ao olhar de Deus. O pecado produz consequências que atingem a toda a sociedade. Já temos falado sobre isso, e era o que ocorria na época de Amós, e o que sempre aconteceu ao longo da história é o que acontece hoje no mundo, na nossa terra, na nossa cidade, na nossa nação, em todas as nações do mundo. O pecado, ele produz consequências e que acaba por atingir toda a sociedade. Mas Deus ainda está aberto, Deus ainda permite a intercessão. Vimos na primeira visão, quando também a visão do gafanhoto, quando também o profeta orou, e Deus respondeu a oração. O profeta disse: Senhor, cessa agora. O profeta não discute, não culpa ninguém, mas pede a misericórdia de Deus, e Deus responde. Amós argumenta a fragilidade do povo, apesar de um povo estando em pecado, em desobediência. Amós apela para a misericórdia de Deus, dizendo: olha, Jacó, meu povo não vai subsistir. É um povo pequeno, é um povo frágil. Este clamor de
Amós aponta diretamente para o trono da graça, diretamente para o próprio coração, o coração do próprio Deus. E Deus responde a oração. Deus responde a oração. Então o Senhor respondeu e disse que isso não aconteceria. Como já falamos, é sempre bom repetir, essa expressão, dizer que Deus se arrependeu disso, não significa que Deus mudou o seu caráter. Porque vamos ver na próxima meditação, que não será hoje, que sobre a imutabilidade de Deus. Deus não mudou o seu caráter. É uma descrição com linguagem que alcança o nosso entendimento, né? Que Deus suspendeu o juízo diante da oração, diante da intercessão. Mas a suspensão do juízo não quer dizer que a justiça foi suspensa. A justiça permanece e a sua misericórdia também. Isto nós encontramos na Bíblia vários exemplos deste agir de Deus diante da intercessão, do clamor dos seus servos. A misericórdia e a justiça de Deus caminham juntas. No Êxodo capítulo 32, Moisés intercedeu por Israel. E ali Deus então exerceu a sua misericórdia, mas a justiça de Deus estava ali, ativa. Samuel orou pela nação, 1 Samuel 7, e Deus atendeu o clamor do seu servo, do profeta Samuel. Elias intercedeu pela restauração do povo, 1 Reis, capítulo 18, e Deus exerceu a sua misericórdia. E de forma perfeita e completa, Jesus hoje é o nosso intercessor. Ele vive para interceder pelos seus. Ele é assim mostrado na Bíblia. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 20, nós encontramos a seguinte narrativa, Hebreus 7, a partir do verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Está falando aqui do sacerdócio, do exercício do sacerdócio. Mas este, se refere a Jesus, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Falando de Jesus, o sacerdote que intercede pelos seus. Por isso mesmo, diz o texto, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Jesus tem se tornado o intercessor, aquele que intercede por nós. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Está dizendo que existe muitos sacerdotes que eles não continuam o seu sacerdócio terreno porque acabam por morrer. Mas diz o texto, mas este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, Jesus vive para sempre, glória a Deus, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando aqui de Jesus, o verso 25. Por isso também pode Jesus salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então Jesus é o nosso intercessor. Vemos aqui na visão de Amós que ele, como profeta, intercedeu pelo povo e Deus exerceu a sua misericórdia. Glória a Deus por isso. Lições práticas para nós é que Deus continua julgando o pecado. Ninguém se iluda. Ninguém se engane. Deus continua julgando o pecado. O amor de Deus não anula a sua justiça. O pecado, como já dissemos, sempre produz problemas.
o pecado sempre traz destruição. O pecado sempre leva o homem à decadência. Mas a ilustração, a visão do fogo, está mostrando que esse fogo, essa justiça de Deus, essa correção da parte de Deus, alcança áreas inimagináveis da nossa vida. Porque é comum, às vezes, nós pensarmos que podemos esconder alguma coisa do Senhor. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e que nenhum de nós venhamos nos enganar quanto a isso. Mas é verdade também que Deus procura intercessores. Antes do juízo definitivo, Ele chama as pessoas para que se arrependam, porque nosso Deus é um Deus restaurador. É um Deus que quer operar a obra em nossa vida de conserto, de restauração. E sempre onde houver intercessão, oração e arrependimento, a misericórdia de Deus triunfará. Guarde no seu coração, anote no seu caderninho. A misericórdia triunfa quando há arrependimento. Vou repetir. A misericórdia triunfa quando há arrependimento. E hoje, nós como povo de Deus, nós como Igreja do Senhor, precisamos ter essa consciência de que a nossa geração vive uma profunda crise moral, uma crise espiritual no seio da família e em toda a sociedade. E diante desse cenário, a igreja, nós podemos agir não só denunciando o pecado. Às vezes ficamos temerosos de falar o que está na palavra de Deus, mas somos chamados a denunciar o pecado. Denunciar o pecado e, ao mesmo tempo, interceder pelos pecadores. Denunciar no sentido não de acusar, mas de mostrar que nós caminhamos muitas vezes longe de Deus, contrariando o nosso amado e poderoso Deus, que nos deu Jesus Cristo. E nós precisamos orar pela nação, orar pelos da nossa casa, orar por nós, orar pelos nossos irmãos, para que haja consciência do pecado e que todos possam voltar para Deus. É o nosso desafio hoje. E Amós nos ensina que o Filho de Deus fiel, o Filho de Deus que está em sintonia com o seu Deus, ele não deve celebrar o juízo, mas nós devemos chorar diante da situação espiritual da nossa nação, a nossa mesmo, e buscar em Deus arrependimento e anunciar a mensagem transformadora que vem dos céus. Amém? Amém. Então, queridos, sintetizando esta visão do fogo que teve Amós, ela nos mostra, Deus está mostrando que Ele não ignora o pecado. Que ninguém se engane, que Deus não se deixe escarnecer. E que a santidade de Deus caminha com a sua justiça. E o fogo simboliza o quê? A disciplina, o juízo de Deus. Mostra também que Deus acolhe a oração do intercessor. Há um poder tremendo na oração. E Deus, quando manda o seu profeta, quando a igreja anuncia a palavra, Ele está construindo um cenário para que haja reflexão e arrependimento.
e que todos, sem exceção, se volte para ele. Ele não quer que ninguém se perca. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia encontra a sua expressão maior na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário Deus fez cumprir a sua justiça. E toda a justiça de Deus recaiu sobre Jesus. E Jesus estava ali na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ali o juízo contra o pecado foi satisfeito, a justiça foi satisfeita. E a graça ali em Cristo foi oferecida a todos que se voltam para Deus. Enquanto há tempo, o Senhor continua chamando pessoas ao arrependimento e que nós possamos orar, vigiar, proclamar e anunciar a mensagem de Deus para que haja arrependimento. Vivemos dias difíceis. No dia de ontem mesmo nós vimos dias muito difíceis na nossa cidade. Tempestade que eu não me lembro de ter visto. As cenas que pudemos ver depois pela internet. E nós vimos como deverá ser o dia do juízo. O Senhor virá com grande poder e glória. E será uma alegria imensa para aqueles que se arrependeram e serão encontrados vivendo nos caminhos do Senhor. Mas será um dia de ventania. Estou falando ilustradamente, de tempestade, para aqueles que não estão no caminho do Senhor. Mas não há motivo para nos perturbarmos, porque Deus está cuidando do nosso futuro. Há uma canção que diz: ó coração, não se turbe. Palavra de Jesus. Crede sempre em Deus, credes em mim. Há mansões na casa de meu Pai, eu vou preparar-vos o lugar. Ficamos ontem muitos temerosos com o que aconteceu na nossa cidade, mas não há com que nos perturbar. Por isso que o chamamento do nosso programa é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem a letra dessa canção, essa canção aí, você que está no grupo do WhatsApp, uma canção linda do quarteto Arauto Rei, que eu gosto muito dessa canção, nos chama a uma reflexão séria diante do nosso Deus, quando diz que não há por que estarmos perturbados, mesmo diante dos temporais, dos intempéries desta vida, mas confiar que o Senhor cuida de nós. Vou tocar baixinho aqui, mas você pode ouvir depois. Ó coração, não se turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa do meu Pai. Foi o que Jesus disse. E vou preparar-vos lugar. Mas há uma pergunta. Essa pergunta é crucial. Jesus vem logo. Estai vós prontos? Você vai estar pronto? Jesus vem logo. Estai vós prontos? Jesus vem logo. Estai vós prontos? E a pergunta continua. Se hoje à noite vier, como encontrareis? Como serei encontrado? Jesus vem logo, estais vós prontos? Não há o que a esperar, é tempo de estarmos prontos.
Continua essa letra dizendo: por que ainda esperas? Você está esperando por quê? Por que você está esperando? Então é tempo de nós voltarmos para o nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu coração, que mais do que nunca você possa estar buscando o Senhor, sabendo que Deus é imutável. Amor de um lado, misericórdia de um lado, mas santidade e justiça de outro lado. Deus não muda, Ele não mudará. Nosso próximo encontro, nós vamos estar cuidando de nossa próxima meditação, a terceira visão que teve Amós, a visão do prumo. Muito interessante, a visão do prumo. E essa visão do prumo vai nos falar da imutabilidade de Deus. É o seu prumo. Ele não se desvia nem 1 milímetro para um lado ou para o outro. Deus é santo, Ele é justo. Amém? Que Deus abençoe você. Eu termino declarando que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço duplo, meu e da Lígia para vocês.